Bom dia a todos, bem-vindos ao Fórum Conjunto IT Channel IT Insight sobre IT Mobility e soluções de workplace. Para este fórum, que é apropriado à altura em que estamos, em que basicamente creio que a maioria da nossa audiência estará, de certo, a regressar ao trabalho e a pensar, enfim, para já para já nas férias que passaram e agora também no reinício e na montanha de tarefas, de certo, que todos têm pela frente. E para debater estas soluções, reunimos um conjunto de especialistas, a quem agradecemos desde já a presença e passaremos a apresentar daqui a pouco. E vamos, durante cerca de hora e meia, falar das soluções e desafios que se colocam em termos da mobilidade, dos dispositivos, das soluções, da segurança e também da integração da IA. Para fazer a apresentação dos nossos participantes, passava a palavra à minha colega Marta Ferreira. Marta, bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia aos nossos oradores de hoje e bom dia também a todos aqueles que se estão a juntar a nós aqui no Live Event. Como o Henrique disse, hoje vamos falar aqui sobre mobilidade empresarial. É um tema bastante pertinente, como também o Henrique já explicou, e de facto, desde já também desejo uma ótima reentrée a todos aqueles que nos acompanham. É verdade que a cabeça ainda está um pouco nas férias, mas o foco também está para esta reta final do ano de 2025. Reunimos então aqui hoje neste fórum conjunto IT Insight e IT Channel alguns oradores que dentro das suas áreas e das suas empresas vão-nos explicar também um pouco do que está a acontecer nesta revolução da mobilidade empresarial. Como habitual também nos nossos live events, antes de começarmos na nossa ronda de perguntas, vamos aqui apresentar o nosso painel de oradores de hoje e começando aqui por ordem alfabética das empresas que hoje nos acompanham, temos hoje connosco a ASUS, aqui representada pelo Nelson Martins. Bom dia, Nelson, bem-vindo. Bom dia, Marta, muito obrigado, muito bom dia a todos. Agradecer também o convite para mais um live event. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Nelson Martins, trabalho na ASUS. Para quem possa também não conhecer a ASUS, somos um fabricante internacional de hardware e de computadores, e atualmente estou a desempenhar a função de Channel Manager para o mercado profissional, onde o nosso grande objetivo é apresentar soluções de última geração a todos os nossos clientes. Muito obrigado. Obrigada, Nelson. Temos também connosco hoje a Claranet Portugal, aqui representada pelo Manuel Vieira. Bom dia, Manuel, bem-vindo. Olá, Marta, bom dia. Bom dia a todos. É com muito gosto que estamos presentes neste evento e agradecemos o convite. Na Claranet Portugal, eu desempenho funções ligadas ao desenvolvimento de negócio da área do workplace, essencialmente serviços, e o grande objetivo passa por criar soluções para o workplace que sejam eficientes, ajudar os nossos clientes a ser mais produtivos e que com isso consigam alcançar os seus objetivos de negócio e também alguns mais, digamos, eh, ligados à sua componente pessoal, porque também é importante ajudarmos as pessoas a estarem felizes e com isso ajudarmos as organizações. Claro, cada vez Obrigado. mais, cada vez mais. Muito obrigada, Manuel, e uma vez mais bem-vindo. Temos também connosco hoje a HP, aqui representada pelo Nuno Cordeiro. Bom dia, Nuno, bem-vindo. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, e para quem também não me conhece, eu tenho a responsabilidade aqui na HP de toda a área de serviços e soluções, como Business Manager. Portanto, hoje falar aqui um pouco também sobre toda a vertente do workplace híbrido, e mostrar realmente todas as transformações que estão a existir agora no mercado. Muito obrigada, Nuno. Temos também hoje connosco a Ingecom Ignition Portugal, representada pelo Pedro Madeira. Bom dia, Pedro, bem-vindo. Olá, Marta. Bom dia a todos, os colegas de painel e a quem nos está a ouvir. O meu nome é Pedro Madeira, sou Business Developer Manager na Ingecom, Ignition, hoje em dia. A partir do início de setembro alteramos o nome e chama-se Ignition Portugal. Para quem não conhece, nós somos um distribuidor de valor acrescentado na área da cibersegurança. A minha responsabilidade, entre outros fabricantes, é desenvolver comercialmente a Claroty, a ForScout e, mais importante para a conversa que vamos ter hoje, a CrowdStrike.
Muito obrigada, Pedro. Obrigado. Uma vez mais também bem-vindo. Temos também connosco hoje a Lenovo, aqui representada pelo Rui Gouveia. Bom dia, Rui, bem-vindo. Olá, bom dia Marta, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é com muito gosto que estou aqui a representar a Lenovo. O meu nome é Rui Gouveia, estou na Lenovo há 9 anos e sou diretor de canal. No fundo, a minha responsabilidade é todo o negócio na área profissional que é feita através de parceiros e que no caso da Lenovo é quase 100% do negócio. Obrigada, Rui. Temos também connosco hoje a WatchGuard, o António Correia, aqui em representação. Bom dia, António, bem-vindo. Olá, bom dia. Antes de mais, agradecer o convite e bom dia a todos. O meu nome é António Correia, sou Area Sales Manager na WatchGuard, um fabricante norte-americano de cibersegurança, e vou tentar acrescentar aqui com a componente de segurança também, a resposta tem que ser dada aos desafios que este tema da mobilidade traz. Obrigada, António. António, estamos a ouvi-lo um bocadinho de baixo. Entretanto, eu vou aqui para o último colega da ronda, mas se entretanto quiser aí perceber o que se consegue aqui aumentar o volume também para quem nos acompanha a ouvi-lo de melhor forma. Muito obrigada, António, de qualquer das formas. Conseguimos ouvi-lo um bocadinho baixo, mas conseguimos ouvi-lo. Aqui a terminar a nossa lista, não menos importante, temos também connosco a Zaltor, aqui representada pelo Vítor Biguetti. Bom dia, Vítor, bem-vindo. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa mesa redonda. Eu me chamo Victor, eu sou engenheiro de pré-vendas da Zaltor em Portugal. Somos um distribuidor de sistemas e ferramentas de TI em Portugal, Espanha, América Latina. E desde já agradeço a IT Channel, a Zaltor por esta oportunidade. Eu acredito que momentos como esse são valiosos para troca de experiências, informações e, claro, poder encontrar soluções práticas para esses novos desafios. Muito obrigado. Obrigada, Vitória. Esse também é um dos nossos grandes objetivos, também como órgão de comunicação, poder proporcionar estes momentos de partilha, não só entre oradores, mas principalmente para quem nos acompanha. Henrique, temos aqui um painel recheado de oradores muito diversos e acho que vai dar aqui um excelente debate. Vamos para a primeira pergunta. Certamente, Marta, muito obrigado. Vamos então para a primeira questão, e a primeira questão é uma questão de enquadramento, e é importante que a nossa audiência tenha uma visão do mercado para depois sustentarmos nessas questões que virão a seguir. E a primeira questão é a seguinte: que percentagem para os nossos participantes veem que percentagem de clientes ainda vê a mobilidade como dar um portátil, como dar um dispositivo ao colaborador, versus uma estratégia integrada do workplace. Isto é, se as empresas de facto já pensam numa estratégia integrada, ou se ainda é, ok, chegou um novo colaborador, damos o dispositivo, os dispositivos, e passados X anos, 2, 3 anos, mudamos os dispositivos, e é só isto, ou se há de facto hoje uma visão diferente. E de alguma forma também, que é muito importante para todos, como é que isso se reflete nos orçamentos. E eu começava por colocar esta questão precisamente ao Nelson. Nelson, bom dia. Bom dia. Gostávamos de ouvir a sua perspectiva como profissional experiente no mercado sobre esta questão, sobre este ponto do dispositivo versus solução e enfim, de como é que as empresas posicionam os orçamentos para endereçar esta forma de trabalho. Certo, obrigado, Henrique. Efetivamente, quando se fala de mobilidade e do workplace hoje em dia, o ponto essencial já não é só o equipamento, não é apenas o equipamento. Em vez de simplesmente entregar um computador, as empresas precisam de oferecer uma solução completa, capacite o colaborador a ser produtivo, possa estar seguro, possa estar sempre conectado, seja no escritório, seja em casa, seja em qualquer seja em qualquer outro lugar. Efetivamente é uma área estratégica que tem como objetivo capacitar os trabalhadores a serem produtivos em todos os lugares, que estejam de forma segura, de forma eficiente, e que tem vindo a evoluir efetivamente como uma resposta às tendências de trabalho híbrido e remoto, o tal trabalho moderno que toda a gente conhece hoje em dia. Então, efetivamente,
Eu não sei se é possível, penso que é complicado apontar aqui uma percentagem exata, já lá vamos, mas aquilo que nós temos assistido é cada vez mais as empresas a tentarem encontrar soluções que possam ir ao encontro das suas necessidades e com isso cada vez melhor preparadas e com estratégias mais definidas para aquilo que é o futuro do que toca à mobilidade. Do lado do Oasis Business, o que é que nós temos assistido? Se por um lado as empresas, especialmente as pequenas e as de média dimensão, as chamadas PMEs, encaram a mobilidade de uma forma mais simples, como dar, por exemplo, um portátil ou dar um telemóvel aos seus funcionários, sem ter se calhar aqui uma estratégia integrada do workplace, mais pensada, mais planeada. Para estas empresas, sem dúvida, o foco é efetivamente o equipamento. E isto reflete-se naturalmente em orçamentos mais baixos. Por outro lado, já as empresas de maior dimensão, as chamadas grandes empresas, estão focadas em desenvolver diferentes áreas de negócio, têm estruturas diferentes, equipas de maior dimensão, que precisam de garantir também elevados níveis de segurança, de suporte, que precisam de estar sempre ligadas e em constante movimento. Estas sim encaram, neste caso, o equipamento apenas como uma parte da solução para todo o ecossistema que é necessário. E, portanto, isso reflete-se em orçamentos mais disponíveis, orçamentos mais altos. Agora, se para tentarmos chegar aqui a um valor, a um número, um percentual, se tivermos em conta que em Portugal mais de 99% das empresas são micros ou pequenas ou médias empresas, então podemos perceber que existe aqui uma fatia ainda muito grande de oportunidade de crescimento dentro daquilo que é este segmento da mobilidade e do workplace. Muito obrigado, Nelson. Eu endereçava a questão também ao Manuel Vieira, da Claranet, que é uma empresa enfim, com uma perspectiva igualmente também multidimensional do mercado e gostávamos muito de ouvir a sua perspectiva. Obrigado, Henrique. Aquilo que nós verificamos na Claranet, essencialmente existem, digamos, 2 graus ou 2 patamares de maturidade. Tem muito a ver também com a tipologia das empresas. Essencialmente as PMEs estão sempre muito focadas num contexto de entrega de um equipamento e que esse equipamento vá de encontro às necessidades das funções do colaborador. E que isso também traga alguma satisfação para o colaborador, porque aquilo que nós também sabemos é que ninguém gosta de ter um computador lento e que isso também traz algumas dificuldades. E muitas das vezes esse é o foco, que é um equipamento que seja robusto, que tenha a performance adequada e ao mesmo tempo há sempre uma preocupação com a segurança. Essencialmente acabamos por estar muito ligados nas PMEs a estes patamares. Depois temos as empresas de maior dimensão, que têm uma maturidade um bocadinho maior ou muito maior, às vezes depende da própria organização, e que isso permite pensar na componente workplace não só focada no dispositivo, mas no dispositivo e em todos os acessórios, sejam eles de hardware ou também as componentes de serviços. E é aqui que nós gostamos de nos enquadrar, em que pretendemos ser o parceiro ideal para as empresas, sejam elas de pequena dimensão ou grande dimensão, que queiram ter um workplace essencialmente seguro, que seja eficiente e que também permita responder a uma grande tendência do mercado, que é o Anywhere, Anytime. Temos visto cada vez mais as pessoas a trabalharem remotamente. E o trabalho híbrido ou remoto veio para ficar. É uma tendência que eu diria que está já bastante madura e que nós temos que garantir também que esta necessidade é correspondida. Em paralelo, também verificamos que existe mais flexibilidade. Isto implica horários de trabalho, às vezes, um bocadinho dispares, em que alguns colaboradores podem entrar um bocadinho mais cedo, um bocadinho mais tarde. Isto também necessita de ter apoio. E este apoio tipicamente é feito com serviços, e estes serviços podem ser desde o simples helpdesk, em que se houver algum problema, algum incidente ou alguma necessidade de apoio,
os colaboradores a qualquer hora conseguem ter esta necessidade salvaguardada, mas também depois toda a componente de atualização dos sistemas operativos, atualização das máquinas, e que nós, na Claranet Portugal, estamos cada vez mais focados e que conseguimos apoiar esta jornada do colaborador e dos responsáveis dos departamentos de IT. Também verificamos uma tendência, algo transversal. Cada vez mais as empresas estão preocupadas com os orçamentos, mas não numa lógica só de custo, mas também de relação de preço-qualidade. Isto é algo que nós temos vindo a verificar e com isto podemos falar, por exemplo, no DAS, em que além da disponibilização do equipamento físico, nós temos o Device as a Service com um conjunto de serviços que acrescentam valor e que também, ao longo do tempo, permite às empresas controlarem os seus orçamentos numa lógica de OPEX, ou seja, fazem, por exemplo, um renting operacional que tem um conjunto de serviços a 36 meses. Isto garante também às empresas não terem um investimento em CAPEX, ou seja, um investimento muito grande na compra de um equipamento e que depois, na prática, fica só por aí. E aquilo que nós pretendemos, e temos tido muitos casos de sucesso, seja em PMEs, seja em grandes organizações, que esta transformação e adicionarmos mais serviços transformam o workplace em ambientes mais resilientes, mais capazes e no final do dia que são mais produtivos, que os colaboradores conseguem ver a sua máquina como um equipamento perfeitamente adequado, conseguem entregar o seu trabalho e as organizações com estas vantagens conseguem agregar mais valor. Obrigado, Manuel. Eu estava mesmo a questão, precisamente sobre a estratégia do workplace versus o dispositivo e em termos de, enfim, como é que isso tem estado a refletir nos orçamentos das empresas. Portanto, endereçava a questão ao Rui Gouveia, da Lenovo, é uma empresa que tem uma posição forte neste mercado e um portfólio extenso. Rui, gostávamos de ouvir a sua perspectiva também. Certo, obrigado, Henrique. É assim, em termos de quantificar, é difícil sempre ter dados para o nosso mercado de Portugal, mas eu diria que pela minha experiência pessoal, a percentagem de empresas que olham para a mobilidade, de facto, como dar um dispositivo é ainda grande. Esta mobilidade com uma visão um bocadinho limitada e com um investimento também nessa área limitado, sem uma estratégia verdadeira de acesso à rede corporativa, por exemplo, a partir de dispositivos móveis, que não se vê muito, ou ainda a falta de utilização de ferramentas colaborativas, por exemplo. Mas eu diria que a maioria ainda está nessa fase. Mas também temos exemplos do contrário. Depende muito, como já foi referido, da maturidade da empresa, da dimensão da empresa. Por exemplo, empresas multinacionais, as políticas também não são definidas cá, mas à partida favorecem já mais a questão da mobilidade. E eu acho que a estratégia tem muito a ver com isso, que é a visão que a empresa tem de se a mobilidade favorece ou não a produtividade. Não a mobilidade obrigatória, não é? Porque se temos comerciais nas ruas, as empresas têm que ter mobilidade, mas o trabalho remoto e o trabalho mais flexível. E isso é ainda um debate que estava quase ultrapassado ali depois do Covid, mas não é bem assim. Há muitas empresas portuguesas que veem a produtividade a cair e estão um bocadinho a dar passos atrás em relação ao trabalho remoto. E o investimento, e isso tem um bocadinho a ver também com a questão do orçamento, o investimento nesta área da mobilidade tem muito, acho eu, tem muito a ver com essa visão da empresa, se acredita de facto que isso favorece a produtividade ou não. Na nossa perspectiva, a mobilidade de facto não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a melhoria da experiência do utilizador. O utilizador hoje em dia procura flexibilidade e procura utilizar as ferramentas certas para desenvolver o trabalho. É assim que vemos as coisas. E nesse sentido, se lhe é dada essa flexibilidade, e essas ferramentas, a produtividade consequentemente vai aumentar. Os colaboradores querem trabalhar eficazmente
não é? De qualquer lado, querem um balanço saudável entre a vida pessoal e a vida profissional, querem ter a mesma experiência no trabalho que têm, por exemplo, com os seus dispositivos pessoais e isso no fim do dia acho que se vai refletir na produtividade e, hum, e é positivo. Muito obrigado, Rui. Gostava também de ouvir a perspectiva do António Correia, da WatchGuard, que, obviamente, enfim, numa área diferente, terá também uma visão provavelmente complementar. Antes de mais, gostava só de confirmassem que já me ouvem melhor agora. Sim, 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 sim. Bom. Muito obrigado. Eu tendo a concordar com tudo aquilo que já foi dito naturalmente. Acho que é um bocadinho ingrato falar de percentagens, mas acima de tudo vemos naturalmente que as empresas de maior dimensão, nomeadamente multinacionais, já têm uma estratégia, já veem e veem naquilo que nos toca aqui a parte da segurança já como uma coisa que tem que estar ali incluída e pensada de raiz. E é um bocadinho aqui a ver falar de porcentagens, é um bocado querer ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Ou seja, a verdade é que nos paramos muitas vezes com clientes que não têm esta sensibilidade, ou seja, que pensam de facto que é simplesmente ter um computador, ter uma VPN e está tudo resolvido, está tudo a funcionar, e ainda não tive problemas até hoje. Mas vemos de facto cada vez mais, e acho que é muito trabalho do canal, ou seja, muito trabalho dos parceiros tecnológicos que apoiam esses clientes em fazer essa passagem, ou seja, de terem a noção de cada vez mais é preciso proteger as identidades, ou seja, cada vez com a mobilidade vem muito mais riscos, ou seja, abre-se muito mais a superfície de ataque. E, portanto, é de facto muitíssimo importante ter uma solução TDR, ter uma solução de proteção de identidade, cada vez mais, e notamos também cada vez mais essa adoção de soluções de SASE, ou seja, ter a capacidade de a pessoa sair do seu computador ou estar a sair da empresa é a mesma coisa e com as mesmas camadas de segurança. Portanto, lá está, vemos que esse caminho está a ser feito, mas ainda há muita empresa pouco sensibilizada para isto, e isto, a verdade é que é transversal a todas. Nesta área é sempre assim, é sempre um trabalho quase de evangelização e de fazer ver que tem que haver esta preocupação desde o início em cada movimento que a empresa faz, seja para mais mobilidade, menos mobilidade, é sempre importante. Muito obrigado, António. Também gostaríamos de ouvir a perspectiva do Vítor Bighetti sobre esta questão da solução versus dispositivo e também das prioridades orçamentais das empresas quanto a estas questões. Bom, nós como distribuidores, nós vivenciamos como foi dito, esse processo de evangelização, de estar ali a falar com os nossos clientes. E o que nós notamos é exatamente o que já foi dito. As empresas grandes, a maioria já possui alguma estratégia, né, integrada, de workplace com a mobilidade. As menores, sim, que ainda estão nesse processo de evangelização. Há um grande trabalho à frente para realmente evangelizar ali aos que têm o poder de decisão de que não é apenas um portátil o fato do colaborador não estar dentro das suas instalações físicas que existe a mobilidade. E, de fato, não é isso. Nós entendemos que a mobilidade ela envolve pontos para garantir um ecossistema completo, como também já foi dito, um ecossistema seguro e existem esses pontos, desde um acesso remoto, uma gestão centralizada dos endpoints, a parte de acessos de identidade ou mesmo vulnerabilidades, autenticação forte, controle de identidade, são pontos que são necessários e o que nós estamos a trabalhar é para que todos esses pontos funcionem em um ambiente híbrido e distribuído e não apenas em um local físico, como era no passado. Nós trazemos aqui algumas soluções que resolvem esses problemas, como, por exemplo, o Trust Builder, que é uma solução especificamente da parte de controle de acessos e identidades
ou seja, essa aplicação ela nos permite o controle de políticas contextuais, nos permite a identidade federada, diversas aplicações com as mesmas identificações, tudo gestionado de uma única aplicação, que é um ponto essencial. Isso é importante para um colaborador que está fora, trabalhar remoto, ou mesmo dentro da empresa. Nós temos outras aplicações, por exemplo, Vicários, que é uma aplicação da parte de gestão de vulnerabilidades, que é essencial nós termos essa consciência do quão vulnerável estamos, se há vulnerabilidades em aberto, se não, para poder gerir e gestionar, como também a parte dos dispositivos móveis, não só um portátil, mas todos os dispositivos, por exemplo, um telemóvel, um tablet, seja qual for. Nós temos a aplicação SOT, que é uma aplicação específica, ela gerencia todo o parque informático e nos dá essa visibilidade, esse controle total. E por final, não menos mais importante, a gestão de palavras passes. Hoje, com o trabalho distribuído, híbrido, muitas equipas têm uma dificuldade, por exemplo, simples, o partilhamento de uma password, de uma palavra passe. Nós ainda vemos o uso ainda de se enviar uma palavra passe via e-mail, o que já não, isso não existe, não é possível. Então, nós temos aqui, por exemplo, a aplicação Keeper, que é uma aplicação específica para essa gestão de palavras passes, que nos ajuda a gestionar e diminuir, né, mitigar os riscos envolvidos com esta questão. Na questão orçamentária, o que nós vemos é que está começando a refletir no orçamento das empresas a maturidade da empresa. Então, está se diminuindo o gasto só em hardware, em infraestrutura, para uma proteção, para um serviço, para um problema que eles estão a tentar resolver, e está mudando, né? O orçamento está a sair daqui e está a ir para soluções que vão trazer essa gestão, segurança, vão trazer toda essa solução e trazer assim a eficiência, a resiliência, né? Vão trazer o que é necessário e o principal é que é resolver o problema em si. Obrigado, Vítor. De facto, temos ainda isto da conclusão aqui da primeira questão, é que temos, de facto, todos ainda muito trabalho para fazer e muitas oportunidades à nossa frente para sensibilizar os clientes e, enfim, e abrir caminhos a novas soluções. Vamos passar à segunda questão. Eu passava a palavra à Marta. Marta, para a segunda. Obrigada. Obrigada, Henrique. Vamos aqui falar sobre um tema que até já foi levantado por alguns colegas aqui de painel, a questão da produtividade, que anda aqui de mãos dadas com o tema do workplace e da mobilidade. E eu perguntava ao Nuno Cordeiro, da HP, quais são as métricas de produtividade que as empresas para as quais as empresas portuguesas estão realmente a olhar e a medir quando falamos do workplace híbrido? Bom, antes de mais, dizer que, pronto, aqui alguns colegas já comentaram um ponto principal, é que o workplace híbrido veio para ficar, ou seja, o Covid veio alterar a forma como todos trabalhamos. Nós sabemos que vai ser não uma tendência, mas vai ao futuro, vai continuar a funcionar desta forma. E nós aqui na HP, pronto, e também com a nossa abordagem no mercado, pronto, entendemos que a produtividade do modelo híbrido vai muito mais além das tarefas concluídas. E as empresas hoje em dia já começam a avaliar outros tipos de indicadores, não só apenas a nível dos equipamentos, se estão funcionais ou não, mas também, por exemplo, o tempo de inatividade dos colaboradores devido a falhas com a tecnologia. Quando têm falhas com a tecnologia, o tempo que estão sem produzir para a empresa é importante e essa medição é importante para que possam evitar esse tipo de situações e sejam mais produtivos e os colaboradores também fiquem satisfeitos. Que esse é outro ponto, que é a satisfação dos utilizadores com os dispositivos também com que trabalham. Hoje em dia, se um utilizador não está satisfeito com os equipamentos de tecnologia com que trabalha no dia-a-dia, a produtividade não vai ser a melhor. Pronto, portanto, quanto maior a satisfação com os dispositivos, maior a produtividade vão ter para as empresas.
A nossa abordagem, não é, da HP ao mercado também foca-se principalmente na experiência digital como o fator-chave para o aumento da produtividade das empresas, não é? Hoje em dia fala-se muito nas plataformas DEX, o Digital Employee Experience, que ajudam os nossos clientes realmente a medir aquilo que realmente importa para as empresas. Isto como o quê? Como o tempo recuperado para tarefas extras ou criativas que podem fazer dentro da empresa, e ao mesmo tempo começamos a ter aqui uma alteração, que é a alteração da redução de tickets a nível de suporte reativo e mudando para um modelo de suporte mais preditivo e proativo, em que as áreas de AT e de suporte conseguem resolver ou evitar problemas antes que afetem os utilizadores ou as empresas parem de trabalhar. Pronto, e estes são alguns pontos principais de medição do workplace híbrido que diferenciam as empresas que neste momento procuram adaptar-se ao futuro do trabalho. Obrigada, Nuno. Há sempre solução para aquelas alturas em que nos apetece tirar o equipamento pela janela. Há sempre soluções para esse tipo de crises de gabinete. Muito obrigada, Nuno. Passo a palavra ao Henrique aqui para a nossa próxima questão. Muito obrigado, Marta. Vamos para a nossa terceira questão e que tem a ver com questões de gestão de identidade e acessos, nomeadamente em cenários de trabalho remoto. Todos, obviamente, sabemos, não é, que após a pandemia houve um boom, ou logo no início da pandemia houve um boom dos acessos remotos, as empresas na altura não estavam preparadas. Entretanto, desde o início já passaram 4 anos, não é? O mundo mudou profundamente, as ameaças aumentaram. A questão é se as empresas neste momento estão mais robustas, têm uma abordagem mais sólida, ou se, enfim, as coisas, tal como se falou há bocado, das empresas e depende do respectivo tamanho e da capacidade orçamental. E portanto, para tentar perceber como é que as empresas estão a endereçar esta questão da gestão da identidade, dos acessos, que soluções resultam, que soluções falham, eu iria passar a palavra ao António Correia, da WatchGuard. Muito obrigado. Bom, aqui aplica-se o mesmo, na minha opinião, ou seja, naturalmente os níveis de maturidade, digamos assim, das empresas, consoante a sua dimensão, acaba a ser muito diferente. E se pensarmos que em Portugal temos portanto, um volume, digamos assim, de PMEs avassalador, podemos concluir que de facto há ainda muita coisa para fazer. Mas mais uma vez, copo meio cheio, vê-se de facto cada vez mais essa preocupação. A verdade é que a maior parte dos ataques que são noticiados e que vemos acontecer todos os dias, em alguma altura passa por um roubo de credenciais e sentimos de facto que as empresas estão cada vez mais sensíveis a isso. O que eu vejo muitas vezes também é que, lá está, se calhar não se assume o compromisso com a força com que se devia assumir, ou seja, pensamos muito bem, sim senhora, já estou convencido que isto é uma necessidade, mas vamos só pensar nos servidores, ou nos acessos aos servidores, ou no acesso em quem tem acesso a sistemas mais críticos, mas a verdade depois é que os ataques, normalmente quem ataca procura sempre o elo mais fraco, digamos assim, para depois, por isso é que depois se vê que os ataques muitas vezes demoram 9 meses, ou seja, o atacante ganhou o acesso há 9 meses atrás e só hoje é que se notou, digamos assim, o impacto e houve ransomware ou o que for, ou exfiltração de informação. Portanto, aquilo que eu acho é que, lá está, mais uma vez, é um caminho que está a ser feito, mas estamos ainda nem a meio, na minha opinião. Acho que é muito importante as empresas terem noção de que é preciso implementar, mas não é em 50%, é a 100%, é a 200% que têm que implementar soluções de multi-factor authentication, por exemplo, e só isso é que lhes vai garantir que estão mais seguros e que não têm dissabores mais à frente. Muito obrigado, António. Nós sabemos que Portugal, infelizmente, é sempre casa roubada, trancas à porta, não é? Muitas vezes, e vemos isso em inúmeros setores, infelizmente. E já agora, e é importante também na realidade, e honra seja feita, ou seja, naturalmente nós temos que aceitar também que as empresas, se falarmos aqui de outra área qualquer, também dizemos que estão muito aquém, ou seja, é muito importante também entregarmos, através dos parceiros, entregarmos soluções que sejam
sejam acessíveis, digamos assim, à realidade e ao nível de maturidade do cliente. Ou seja, não podemos assumir que eles vão comprar tudo para amanhã, que vão resolver todos os problemas amanhã. Acima de tudo, criar um caminho, digamos assim, que seja assumido pelo cliente. Certo. Muito obrigado, António. Vítor, gostávamos também de ouvir a sua opinião sobre esta questão de como é que as empresas lidam com a questão da gestão de identidade e acesso, especialmente enfim, nos cenários de acesso remoto. Claro. Bom, como disse o Antônio, nós estamos em um caminho, né? Esse caminho de evangelização, de transformação de pensamento. O trabalho remoto, sim ou sim, vai seguir, e nós entendemos que a gestão de identidades e acesso tornou-se um dos maiores desafios às equipas de TI, às empresas, que é garantir que quem está com acesso é realmente aquela pessoa, os acessos são corretos, as permissões estão corretas e que tudo vai funcionar da maneira correta. E isso não de um funcionário que está dentro das suas instalações, que é mais fácil ter esse controle, é um funcionário que está fora, está em trabalho remoto. Nós vemos, e com o passar do tempo, notamos que algumas empresas foram rápidas. Adotaram VPNs, adotaram multifator, mas entendemos que ainda elas seguem a falhar realmente na visão integrada da identidade digital do colaborador. O que nós vemos na prática como distribuidor é que muitas empresas elas usam soluções de forma isolada, aplicações cada uma por si. Tá? Então há aplicações que têm MFA, há outras que não têm. São políticas diferentes para cada tipo de sistema, de cada tipo de aplicação. Uma outra grande dificuldade que nós vemos é garantir o princípio do menor privilégio, tá? Que o que significa? É dar o acesso às permissões mínimas necessárias ao utilizador, tá? Para que ele não tenha alguma permissão além do que ele tem em suas funções, porque isso tudo gera vulnerabilidades. Isso é óbvio, vai abrir portas para os atacantes. E é aí que nós estamos a tentar combater para que isso não ocorra. E ainda mais quando o colaborador está fora da rede corporativa. Nós vemos que a falha principal é justamente esse controle da gestão de vulnerabilidades, de estar ali a ver os acessos, e vemos que a ausência de um gerenciamento de identidade e acesso, que é muito pouco usado, é importante e falta. Essa má gestão desse gerenciamento de identidades e acessos é um problema grave. E outra questão mesmo, a gestão das próprias credenciais, que, como já até referi, ainda de forma muito arcaica está a ser usado, incluso folhas de Excel, planilhas, Word, com palavras-passes, e a partir do momento que um atacante entra em um computador, tem acesso a tudo. E isso realmente temos que, de alguma forma, evangelizar os nossos parceiros, clientes, a mudar esse pensamento. Sei que não é fácil, porque é necessário um investimento, mas tentar demonstrar que é importante para a segurança e para a continuidade do próprio negócio, da própria empresa. Como já referi anteriormente, por exemplo, uma solução, a Trust Builder, é uma solução que ela possui esse IAM, né, que é o gerenciamento de identidade e acesso integrado, em que ele te dá possibilidades de ter políticas de identidade contextuais, por exemplo, de acordo com a localização, o dispositivo, o dia, o horário e até mesmo o risco que é associado a esse acesso. E todos os acessos de várias aplicações sendo gestionado, né, gerenciado em uma única aplicação. E o outro ponto seria a parte da gestão das palavras-passe com a Keeper, que nós utilizamos e vendemos,
que evita ao máximo o comprometimento de contas, de credenciais, que vai dar a porta aberta para os atacantes. Tá? E nós vemos que um ponto principal seria, por exemplo, a partilha de credenciais, que a Keeper trabalha de uma forma essencial, que não permite o vazamento de dados. Ou seja, nesse novo modelo de trabalho, nesse trabalho remoto, essa nova realidade que, como já dito, não vai mudar, vai seguir, é fundamental essa gestão, né, de identidade, gestão de credenciais e ter toda essa visibilidade e controle de todos os dispositivos, sejam eles dispositivos móveis ou não. Muito obrigado, Vítor. Eu gostaria também de ouvir a opinião do Pedro Madeira. Pedro, a sua Sim, perspectiva sobre esta questão de como é que as empresas lidam, e provavelmente lidam de forma diferente, naturalmente, depende da sim. questão das identidades e dos acessos e as soluções, o que é que resulta, o que é que falha. Uhum. Sim. Repara, a gestão de identidades e acessos passou de ser apenas uma questão técnica para ser adotada quase como uma estratégia de negócio. Hoje em dia vê-se, e bem, a implementação de soluções como já foi aqui referida pelo António, o MFA, o Zero Trust, os IAMs, os EDRs, e é muito por aqui, por este tipo de use cases, que as organizações securizam as infraestruturas. Mas eu não gosto muito de as soluções que falham mais, porque aqui na minha modesta opinião não há soluções que falhem. Há soluções que são mais direcionadas para determinados tipos Uhum. de ambientes. Por isso, em vez de soluções que falham, são desafios que as empresas se deparam com esta adoção de soluções mais modernas. E uma muito importante, acho eu, é que o MFA está num sítio, o Zero Trust é outra plataforma, o IAM outra plataforma, o EDR outra plataforma. Eu acho que este é um dos desafios, tentar agregar tudo, para que a gestão deste tipo de ferramentas seja mais simples, ok? E aí, por exemplo, que a plataforma Falcon da CrowdStrike poderá entrar, que agrega este tipo de serviços tudo na mesma forma e facilita a gestão. Outro tipo de desafios também é a velha integração com os sistemas legacy, que não suportam a maioria das vezes este tipo de soluções mais modernas. Os bots e os agentes da AI que têm também, maioritariamente, das vezes, permissões excessivas. E o uso de aplicações não autorizadas que também escapam do radar das equipas de IT. E não deixando de referir também ainda a falta de cultura de segurança que não só nós, colaboradores, mas as próprias companhias ainda têm no nosso mercado e que se vê isso todos os dias. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Eu deixava só um comentário. O Pedro referiu aí um tema interessante que eu acho que nos vai, não neste fórum, naturalmente, mas nos próximos fóruns vai ser um grande tema, que é o tema das permissões dos agentes. E, portanto, com a evolução dos agentes e com a quantidade de pessoas eventualmente que se vai colocar a fazer agentes sem a menor noção do que são permissões e são, enfim, restrições de acesso, garantidamente vamos ter tema para Isso fóruns dá nos tema para um próximos fórum. 10 anos, uns 10 anos de fóruns sobre isso. Pronto. Muito obrigado, Pedro. Marta, para a próxima, passar-lhe a palavra para a próxima questão. Obrigada, Henrique. A próxima questão que está relacionada com o hardware e sobre o seu ciclo de renovação de hardware, principalmente quando estamos pouco mais de um mês, mais ou menos, por exemplo, do fim do suporte ao Windows 10, que é um dos grandes temas que tem marcado a área do hardware este ano 2025. Eu começava por perguntar ao Rui Gouveia, da Lenovo, qual é este ciclo médio de renovação de hardware que estão atualmente a assistir no mercado? Provavelmente já referi aqui um fator que o Rui também ia tocar, e como é que
justificam, como é que é possível justificar as atualizações dos equipamentos, face também, por outro lado, à pressão dos orçamentos que as organizações e as equipas acabam por sofrer. Obrigado, Marta. Sim, o Windows 10 é um driver grande agora nesta fase de renovação, bem como a questão da segurança, que também é outro dos drivers grandes para a renovação tecnológica. Em Portugal é difícil ter dados, não é? É quantificar, mais uma vez, mas tendo por base que não devemos ser muito diferentes da Europa e com o que vemos no mercado, eu diria que serão 2, 3 anos para dispositivos móveis, não é? Smartphones, e entre 4 a 6 anos para portáteis e desktops. Talvez um bocadinho menos para portáteis, mais para desktops. Obviamente, depois depende muito do nível de maturidade, lá está, da empresa. E depende também dos verticais em que estamos a falar. Por exemplo, áreas que sejam mais dinâmicas, como áreas de tecnologia, software houses, developers, da banca, por exemplo, consultoras, tendem a renovar equipamentos mais frequentemente, diria até 3 anos, e outras áreas, como a administração pública, por exemplo, ou a indústria, que estendem mais o ciclo de vida dos equipamentos. Eu diria que aqui, nesta questão do refresh de tecnologia relacionada com os orçamentos, há a questão do DAS, não é? Que o Manel já aflorou, que está a crescer, embora não tenha dado o salto que se calhar perspectivávamos há uns anos, não é um crescimento tão acelerado, mas está a crescer. E o DAS, o ter o dispositivo como um serviço, vem ajudar nesse sentido da renovação. Porque na altura da renovação, o que vemos geralmente nas empresas é. Pronto, há algumas mais estruturadas do que outras, mas na altura da renovação há sempre uma pressão em incluir isso no orçamento, e o IT vai sempre falar com o board e pedir autorização, e muitas das vezes o board pede para adiar investimentos porque tem que investir numa máquina nova de corte, ou se calhar agora tem que investir mais na questão do IA, não é? Porque está relacionado com o negócio e vai dar uma vantagem tecnológica à empresa. E a questão do Device as a Service vem ajudar aqui porque as empresas conseguem ter orçamentos previsíveis, não é? E libertar custos financeiros, cash flow, para outros investimentos que eventualmente sejam também prioritários. E há um refresh programado da tecnologia. Por isso, para o IT, tem muitas vantagens, e para a parte financeira também tem vantagens. Portanto, além disso, o refresh da tecnologia tem a vantagem da questão da segurança, que já referi, e, mais uma vez, talvez a principal melhoria seja da experiência do utilizador, que obviamente depois, como disse, vai se traduzir no aumento de produtividade e também na retenção de talento para a empresa, que hoje em dia é uma dificuldade que as empresas enfrentam. O DAS está associado muitas das vezes também a serviços, não é? E softwares que vão conseguir gerir o parque e que vão otimizar esses equipamentos em termos de performance, de análise preditiva de eventuais problemas que os equipamentos possam ter, e a reduzir downtime para que as pessoas também possam produzir mais. Às vezes, às vezes vejo que as empresas investem muito no colaborador, no sentido, por exemplo, de benefícios salariais, eh, e descuram um bocadinho esta parte da ferramenta, porque isso é uma questão também importante para o colaborador. Às vezes, vamos imaginar, uma empresa paga 50, 100 mil euros a um colaborador, mas depois tem alguma relutância em pagar 200 euros por ano para ele ter um equipamento com uma ferramenta de colaboração que lhe vai permitir produzir mais. Ou seja, olhando aqui para a big picture, se calhar o valor que se está a investir na tecnologia, que tem um retorno grande, não é muito comparado com o que se está a investir no colaborador. E se de facto a empresa valoriza o colaborador e está disposta a pagar 50, 100 mil euros por ano, eu acho que 200, 300 euros por ano para ter uma ferramenta de trabalho não é de facto relevante. Obrigada, Rui. Eu referi aqui uma questão, mas Sim. também há o mercado em Portugal
muito forte de equipamentos recondicionados, eh, que, que também impacta esta questão da renovação e que nós, na Lenovo, obviamente somos uma empresa bastante consciente da questão da sustentabilidade e apoiamos e incentivamos a economia circular e acreditamos que o mercado de condicionados tem o seu espaço, é útil para algumas funções de empresas que não requeiram performance e algumas funcionalidades. Vamos imaginar, por exemplo, uma recepção, um segurança que está numa recepção a fazer controle de entradas. Se o equipamento estiver seguro, atualizado, Claro. vamos ter o equipamento do último grito, não é? Ou seja, esse mercado também tem espaço. E o budget também muitas vezes é mais acessível a algumas organizações também. Embora essa questão do budget também tem que ser analisado todo num custo, numa perspectiva de custo, de custo do TCO, não é? O Total Cost of Ownership, ou seja, Uhum. tem um custo baixo, mas de facto, se eu compro um equipamento que custa 200 euros, 300 euros, mas depois eu varia uma board que me vai custar 300, já está em 600 no fim do dia, Claro, essa previsibilidade, essa parte financeira também, a questão claro. do ajuda, que é a previsibilidade financeira. O equipamento, se tiver uma avaria, se não tiver coberto pela garantia, vai ter um custo e depois o IT tem que pedir ao financeiro para aprovar um orçamento, demora tempo para reparar, ou seja, todos estes fatores também têm que ser, às vezes, temos que conseguir, aí o papel dos nossos parceiros é conseguir um bocado explicar aos clientes essas vantagens. Claro. Obrigada, Rui. Aqui também nesta questão, gostaria também de ouvir aqui a opinião do Nelson. Acredito que algumas coisas são comuns aqui também com a perspectiva do Rui, mas qual a vossa visão, qual a visão aqui do Nelson que acompanha também, neste caso o canal aqui pela ASUS, esta renovação, o que é que estão a assistir no mercado e como é que se justifica esta aposta e esta necessidade de atualização dos equipamentos? Sim, obrigado, Marta. Bem, no caso das soluções que nós na ASUS Business temos apresentado, e aqui falando mais concretamente no caso dos computadores e dos portáteis, e até porque a tecnologia tem evoluído a uma velocidade estonteante, os próprios fabricantes de processadores e de gráficas lançam produtos com novas tecnologias todos os anos, e por essas razões os nossos clientes procuram-nos para que possamos apresentar soluções alternativas ou soluções mais atualizadas, normalmente 2 em 2 anos, no máximo dos máximos 3 anos. Agora, o que se tem assistido é que esse ciclo de renovação varia, e varia de empresa para empresa, varia com o uso que é dado ao computador, do desempenho que é esperado da máquina, das tarefas que são agora necessárias executar, tendo em conta que é possível fazer com a integração de inteligência artificial, e aqui já entram também as soluções preparadas para a inteligência artificial. O ciclo depende da produtividade, da segurança pretendida, do plano de desenvolvimento tecnológico que existe dentro de cada empresa, e para além de tudo isto, termina a 14 de outubro, portanto já no próximo mês, o suporte ao Windows 10, como a Marta introduziu muito bem. Portanto, isto significa o fim das atualizações de segurança, o fim das atualizações de software, o próprio fim do suporte técnico a constrangimentos que possam surgir. Portanto, até ao final do ano, este será mais um fator que irá contribuir para a renovação e modernização, neste caso, do mercado de computadores. E no fim, claro que isto também está tudo ligado e é afetado pelos budgets disponíveis. E, portanto, como é que isto se alinha, como é que isto se enquadra dentro daquilo que são os budgets disponíveis? Bem, aquilo que nós temos observado, e isto acaba por ser a realidade, vou usar aqui uma expressão bem popular, portanto, o que nós temos observado é as empresas a querer fazer mais omeletes, portanto, neste caso, omeletes cada vez mais inteligentes, mas com os mesmos ovos. Portanto, ou seja, as empresas querem modernizar-se, efetivamente, querem adotar novas tecnologias, mas muitas ainda sem quererem aumentar os investimentos ou canalizar as verbas para aí, mesmo quando já estão identificadas essas necessidades e esses custos. E, portanto, isto não é diferente da grande parte dos pedidos que temos recebido diretamente por parte das empresas para modernizarem, para renovarem os seus parques de equipamentos.
São pedidos que se baseiam cada vez mais em requisitos técnicos de última geração, com as mais recentes tecnologias inovadoras, mas efetivamente com base em custos e em orçamentos do passado, e por isso são orçamentos baixos. Obrigada, Nelson, também por trazer essa perspectiva. Posso até avançar que nós, sobre a questão do fim do suporte ao Windows 10, nós na próxima edição do IT Channel, que será disponibilizada daqui a uma semana, vamos ter precisamente uma análise sobre a questão do fim do suporte e como é que os parceiros poderão também tirar vantagens dessa questão. Tem aqui também a ver com um pouco o que acabámos de falar. Obrigada, Rui e Nelson, aqui nesta intervenção. Recordo só para tentarmos manter aqui, nós estamos dentro do nosso tempo, mas para tentarmos condensar aqui ao máximo as nossas respostas dentro de aqui o tempo mais curto que vos for possível para conseguirmos aqui chegar ao final do nosso live event dentro da hora. Henrique, passo-lhe a palavra, vamos para mais uma questão. Obrigado, Marta. E basicamente, vamos a um tema que tem estado sempre subjacente a muitas das respostas, nomeadamente no ponto anterior, e que tem a ver com a parte orçamental e com a aprovação dos orçamentos. Portanto, a questão especificamente é que tipo de projetos do Workplace têm a maior taxa de aprovação, ou seja, maior probabilidade de ser. E esta parte, obviamente, é importante na altura do ano em que se aproxima, que é a altura orçamental, que tem a maior taxa de aprovação pelos diretores financeiros ou pelos responsáveis financeiros ou por quem tem a responsabilidade de aprovar orçamentos neste momento. E porquê? Eu endereçava a questão, em primeiro lugar, ao Vítor, para tentarmos também, de alguma forma, dar aqui algumas pistas à nossa audiência para a próxima fase dos orçamentos. Bom, quando nós falamos de diretores financeiros, o primeiro ponto, o primeiro elemento que vem é o controle de custos, gastos. Eles estão ali justamente para tentar um controle, para tentar uma análise melhor para investir o dinheiro da companhia, da empresa. Mas nós elementamos aqui, damos um elemento a mais, que seria a redução do risco operacional. O quê? Nós temos que, de alguma forma, tentar demonstrar aos diretores financeiros que essas aplicações, tudo isso que estamos a falar aqui, né, nessa mesa redonda, é justamente para tentar reduzir um risco operacional, um risco que não é nem mensurável. Por exemplo, dependendo do risco, um ataque, algo que se passa em alguma empresa, pode culminar no fim daquela empresa, com multas, com tantas questões, e é aí que nós entramos para tentar explicar, evangelizar, demonstrar aos diretores financeiros que é válido o investimento. Ou seja, tudo que ajude na gestão de TI, para reduzir falhas de segurança, para garantir a produtividade, como já foi dito, em ambientes remotos ou híbridos, com o investimento o menor possível, nós temos segurança, certeza que será aprovado. É aí que nós temos que trabalhar para dar essas propostas, essas soluções que resolvam os problemas e, ao mesmo tempo, num custo apropriado. Alguns projetos, como projetos de aplicações de acesso e autenticação, como o Trust Builder, que já disse, projetos de gestão segura de credenciais, como a Keeper, automatização dos endpoints com questão a vulnerabilidades, com a Vicarious, ou mesmo a gestão remota de dispositivos móveis e portáteis com uma ação não só preditiva, uma ação já proativa, já estar ali a resolver o problema antes de que venha a se tornar realmente um grande problema com a SOT. Nós entendemos que alguns projetos de exemplo que eu estou a dar, nós conseguimos demonstrar que eles têm um retorno tangível, ou seja, vamos ter menos chamadas ao suporte,
como já dito, menos tempo do dispositivo parado, do colaborador parado, menos risco de fuga de dados ou de ataques, que é um ponto crucial, que esse é o ponto. Tudo isso traduz-se em uma poupança, vamos dizer assim, é como se fosse uma poupança em que a empresa está a guardar e se precaver, e assim uma prevenção de possíveis prejuízos. Ou seja, além de tudo isso, o que nós vemos é que os diretores financeiros, eles sim estão atentos, eles estão atentos à importância de garantir a continuidade no negócio, é um dos pontos que sempre é referido, e junto a essa continuidade do negócio, que o negócio esteja de acordo com a conformidade. Tudo que é necessário, por exemplo, um RGPD, é necessário, temos que cumprir, e nós vemos que os diretores financeiros estão a trabalhar para esse sentido. E nós temos aí as soluções que respondem exatamente a essas exigências, essas necessidades, sem uma necessidade de um investimento tão pesado inicial, mas provavelmente um investimento que vai ser diluído num orçamento anual e que resolve essa problemática. Muito obrigado, Vítor. Eu endereçava a mesma questão, nomeadamente quais os projetos de workplace que têm maior probabilidade de sucesso quando são apresentados a um responsável orçamental ou da aprovação orçamental, nomeadamente diretor financeiro. Passava esta questão também ao Pedro Madeira. Pedro, gostávamos de ouvir a sua opinião. Sim. Pelas conversas que nós temos vindo a ter com clientes finais e até pelos projetos que nos chegam via parceiros, os exercícios com maior taxa de aprovação são aqueles que combinam a eficiência operacional, um bocadinho aqui no seguimento daquilo que o Vítor disse, a segurança digital e o tal retorno de investimento. Se bem que, neste ponto, o retorno de investimento é um bocadinho tricky, porque aos olhos de um departamento de IT, o retorno sobre o investimento é sempre diferente aos olhos do financeiro. Mas eu destacaria, se calhar, aqui os fins, a automação de processos com inteligência artificial, que acaba sempre por reduzir os custos operacionais, aumentando a produtividade das equipas, as plataformas de colaboração segura, o IAM, o que mitiga os riscos e, além do mais, também cumpre com os requisitos legais que as empresas de hoje em dia têm que cumprir e acompanhar, e também a parte analítica para monitorizar a performance das equipas, sejam essas equipas comerciais, técnicas, gestão de clientes, aprovisionamento, sejam que tipo de equipas que forem. A verdade é que este tipo de projetos, mais uma vez, quando bem vendidos pelas áreas de IT aos departamentos financeiros, acabam por ter aqui um ciclo de decisão rápido, mais uma vez, porque existe o tal retorno, ainda que aos olhos do IT e dos financeiros, na minha opinião, seja diferente. Este tipo de soluções também estão ao abrigo do PRR, do Programa Portugal 2030, e além do mais, também permitem automatizar e digitalizar processos internos, que consequentemente também permitem o crescimento das empresas, sem aumentar proporcionalmente os custos. Muito obrigado, Pedro. Eu passava a palavra à Marta para a nossa sexta questão. Sim, exatamente, obrigada, Henrique. Vamos falar aqui sobre cibersegurança, segurança que já tem sido aqui também mote de muitas das respostas dos nossos oradores. O que nós assistimos com esta questão da mobilidade e do trabalharmos a partir de qualquer lado, na verdade, há uma expansão do perímetro digital, com a mobilidade, com os dispositivos pessoais. Também ligamos, por exemplo, muitas vezes a redes, através do nosso telemóvel, a redes às vezes até pouco seguras ou das quais não conhecemos quaisquer condições de segurança, e também ligações remotas, ou seja,
existem aqui desafios acrescidos que estão a surgir também com a mobilidade. E eu começava por perguntar precisamente ao Pedro Madeira, que acabou neste caso, de intervir, com esta expansão e também há pouco até o Vítor falava da questão das redes, que o facto de trabalharmos a partir de outros locais, acabamos por estar fora da rede e do perímetro da nossa organização, que à partida será sempre o mais seguro de todos. Quais são os desafios acrescidos de segurança que estão a surgir, que têm existido, e há aqui alguma necessidade de evoluirmos para modelos como o Zero Trust, o SASE, ou alguma proteção de endpoint também baseada e aproveitando aqui o fator da inteligência artificial? Sim, sem dúvida, Marta. Eu acho que a evolução para este tipo de modelos é quase uma necessidade estrutural. A expansão do print digital, o Bring Your Own Device, as aplicações de software as a service acabam e o próprio trabalho remoto em si acabam por desmantelar ou desmontar aqui um bocadinho o conceito tradicional que nós tínhamos da segurança perimetral. Basicamente, o que num passado recente era uma muralha, um muro à volta da oficina ou da empresa, nos dias de hoje é uma rede distribuída, muito dinâmica e altamente vulnerável. A verdade é que as superfícies de ataque estão muito mais fragmentadas e muitas vezes invisíveis. Os ataques de phishing, por exemplo, estão na ordem do dia também. As aplicações não autorizadas. A falta de ferramentas que nos deem resposta também em tempo real. Portanto, eu penso que esses são os maiores desafios que as empresas têm. Por isso, sim, é essencial implementar modelos de Zero Trust, por exemplo, até para que haja uma verificação contínua e as autenticações fortes. Okay? A implementação do SASE, sim, também é muito importante, mas nem em todos os ambientes, como é lógico. Para ambientes com muita capilaridade, com muitos sites, sim, é importante, acaba por combinar aqui a segurança de rede com a conectividade em ambiente cloud e, logicamente, também o endpoint protection no AI. A CrowdStrike, mais uma vez, tem soluções que utilizam machine learning para prevenir, detectar e responder a ameaças em tempo real, que acaba por combatar ali um bocadinho o tal desafio que falei há pouco. Obrigada, Pedro, pela sua intervenção. Nesta questão também gostaria de ouvir o António Correia, porque faz todo o sentido e é também muito o foco daquilo que é o trabalho da WatchGuard. Obrigado. Eu acho que é preciso ter noção de que, por exemplo, há aqui muita coisa que tem sido falada aqui, por exemplo, o Zero Trust é um exemplo disso, que mesmo antes de todo este boom de mobilidade já era em si uma necessidade. Isto veio naturalmente acelerar brutalmente, veio, como já foi muito, muito dito e bem, alargar brutalmente a superfície de ataque, aumentar os pontos de entrada, digamos assim, e, portanto, este tipo de tecnologias vem naturalmente ajudar. O que eu acho essencial depois nas empresas é, acima de tudo, mais do que se calhar começar pela tecnologia, começar é por uma política de segurança com pés e cabeça, ou seja, definir muito bem o que é que existe, que acho que muitas vezes é um tema, o que é que existe, e efetivamente como é que vamos, que tipo de tecnologia é que nos vai ajudar a prever ou a precaver os ataques. Eu posso comentar que o WatchGuard, por exemplo, a nível de endpoint, tem uma componente fortíssima na ajuda, digamos assim, da implementação de um Zero Trust, em que classifica 100% das aplicações e só permite executar aquilo que tem a certeza que é bom. Ou seja, não é uma questão de ser fantástica a detectar, e se aparece nós muito rapidamente vamos a detectar, não, nós das duas uma, ou temos a certeza que é fidedigno, ou então não permitimos execução. E lá está, com o machine learning e já entrando aqui pela parte de inteligência artificial, conseguimos garantir que entregamos este resultado num espaço de segundos. Portanto, lá está mantendo também aquilo que é muitíssimo importante, que é o manter também a capacidade do utilizador estar a trabalhar e não reparar que lá está a solução e que ninguém está a dificultar o dia-a-dia. A WatchGuard tem evoluído também para aquilo que é claramente uma tendência, que é a parte do SASE, ou seja, a capacidade de nós garantirmos, independentemente de onde o dispositivo está, que sai como se dentro da infraestrutura estivesse, ou seja, debaixo de todas as políticas e
e as camadas de segurança que, por exemplo, uma UTM à data de hoje oferece, e às vezes até com maior capacidade, nomeadamente na inspeção da KTTPS, que é, se calhar representa hoje em dia, se calhar 80% ou 90%, uma coisa assim, do género do tráfego que se vê passar. Portanto, isto são tudo tecnologias e são tudo formas de adressar os problemas completamente essenciais. Aquilo que eu frisava aqui, se calhar, de facto, ver uma política de segurança digna desse nome. Porque o Zero Trust, no limite, podemos aplicá-lo até a quem é que tem a chave do escritório, se assim quisermos dizer. Obrigada, António. Tocou aí num ponto muito, muito interessante e que também temos debatido, que é a questão de haver muita coisa, muita informação e saber escolher e fazer, separar o trigo do joio daquilo que é realmente relevante para cada uma das nossas organizações. Obrigada, António. Passo agora a palavra ao Henrique. Vamos para mais uma pergunta, Henrique. Obrigado, Marta. Vamos para a nossa sétima questão, e é uma questão que dá pano para mangas, e portanto aí vou pedir aos nossos participantes, enfim, que responder a esta questão, um especial cuidado com o tempo. É uma questão que tem a ver com um tema incontornável, que é a inteligência artificial no workplace, no local de trabalho, e que aplicações práticas estão a implementar ou a ver ser implementadas nos vossos clientes e com que resultados. Eu começava precisamente pelo Manuel da Claranet. Manuel, como é que estão a ver esta implementação da IA e os resultados? Obrigado, Henrique. Aquilo que nós verificamos é que hoje em dia IA é praticamente o tema do momento. Tudo passou a ser IA. E também gostamos de ter aqui alguma calma quando falamos em inteligência artificial. Há muitas componentes que são inteligência artificial, pode ser desde machine learning ou algo mais avançado. Hoje em dia vamos verificando com a inteligência artificial generativa. No entanto, se olharmos para aquilo que a Gartner diz e outras estatísticas, há um número muito preponderante de projetos em inteligência artificial que falham, 80% ou mais. E também verificamos que muitas das vezes essas causas têm a ver com a qualidade dos dados. Há estudos que indicam que muitas organizações, cerca de 60% ou mais, que têm dados de forma pouco estruturada ou pouco, digamos, contextualizada com aquilo que poderá ser a utilização da inteligência artificial. E, portanto, esses modelos podem não estar devidamente adequados e não funcionar. Na Claranet, nós temos feito uma aposta muito grande em inteligência artificial, inclusivamente temos uma practice só dedicada à inteligência artificial, que é a nossa practice de Data and AI, e desde o momento em que o Copilot surgiu no mercado, nós também atuamos e decidimos estar junto à Microsoft para poder ajudar os nossos clientes e também internamente a utilizarmos e adotarmos estas novas ferramentas. Convido a todos a visualizarem os nossos case studies disponibilizados no nosso portal, por exemplo, da Vieira da Almeida, em que fizemos precisamente um processo de transformação de tudo aquilo que era a informação da Vieira da Almeida para a cloud, para que depois pudéssemos trabalhar em vários processos junto da Vieira da Almeida até ter sucesso. Começamos a trabalhar os dados, depois começamos com a MVP e sempre com o cliente a afinar até chegar à componente e ao estágio de maturidade pretendida. Também recentemente publicamos um case study com o Pestana, que também pretendeu fazer uma evolução daquilo que era a sua componente em inteligência artificial, com muito sucesso, e algo que nós verificamos que é um ponto comum é a segurança. Nós temos que, sempre que estamos a falar em inteligência artificial, também ter presente a segurança dos dados, quem é que acede e a que informação acede, porque pode ser alguém dentro da organização que faça um determinado prompt e se nós não tivermos garantido os devidos mecanismos de segurança e de confidencialidade de dados, poderá ter acesso à informação, vamos dizer, menos autorizada ou não autorizada de todo. E também temos apostado muito fortemente em inteligência artificial nos nossos processos. Nós temos um ITSM que serve de suporte
a todas as atividades que temos com os nossos clientes, que hoje em dia já tem embebido inteligência artificial generativa e que nos permite automatizar toda a entrada de tickets dos nossos clientes, catalogá-los e entregarmos às equipas que vão realizar depois o suporte ao cliente. Isto é fundamental porque permite-nos duas respostas muito rápidas. A primeira resposta é: somos muito mais eficientes, não temos de ter, digamos, alguém olhar para o ticket e com isso demorarmos, por exemplo, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos a catalogá-lo e a endereçá-lo para a equipa correta. Nós agora conseguimos fazer isto em segundos. E a segunda grande resposta que esta nossa solução interna nos deu foi possibilitarmos às nossas equipas estarem mais focadas nos nossos clientes e conseguirmos com isto ter os nossos técnicos, os nossos engenheiros focados naquilo que nós também consideramos fundamental, que é o fator human to human, em que aquelas atividades recorrentes, catalogação de tickets, etc., que nos ocupavam há algum tempo, agora conseguimos usar esse tempo com qualidade a suportar os nossos clientes e a garantir que somos mais rápidos, mais ágeis e que o cliente está mais satisfeito. Muito obrigado, Manuel. Eu endereçava a questão também destas aplicações das soluções de IA ao Nuno Cordeiro. Nuno? Obrigado, Henrique. Bom, como o Manuel referiu, e é a realidade, hoje em dia é rara a aplicação, é rara o software que existe no mercado que já não esteja integrado a parte da inteligência artificial, assim como todo o hardware também já colocado no mercado, em que nós, a própria HP, já com os novos processadores de inteligência artificial, hoje em dia é mais uma realidade que veio para ficar, é mais uma realidade que nós temos que tirar o máximo de proveito que nos vai trazer e para ajudar também os nossos clientes. E hoje em dia a inteligência artificial, ou seja, para além da automatização de todas as tarefas, também já nos ajuda na análise do próprio sentimento dos colaboradores. Ou seja, está-nos a permitir até tomar decisões mais rápidas e até criar ambientes mais humanos. Nós da HP, pronto, com uma plataforma de DEX suportada pela inteligência artificial, que foi criada pela HP, que é o Workforce Experience Platform, já conseguimos efetuar inúmeras tarefas com a ajuda da inteligência artificial, como recomendar dispositivos e aplicações com base no perfil dos colaboradores das empresas, ou seja, conseguir fazer uma análise com a inteligência artificial e verificar as necessidades que os próprios colaboradores têm para executarem as tarefas no dia a dia, conseguir antecipar os problemas antes que se tornem críticos para os colaboradores e para a empresa, ou seja, antes de qualquer problema que possa acontecer, seja a nível de hardware, software, aplicacional, conseguimos detectar e resolver o mesmo antes que ele crie um problema real para o colaborador. Pronto, e no final, assim, desta forma, com todas estas integrações a nível da inteligência artificial e todos estes motores que existem por baixo destas plataformas, vamos conseguir fazer o quê? Obter mais produtividade, melhor retenção de talento e uma relação mais positiva com o trabalho para os colaboradores, que hoje em dia é o mais importante, um colaborador conseguir estar a trabalhar de uma forma satisfeita com os equipamentos e com a tecnologia que utiliza no dia a dia. Muito obrigado, Nuno. Pedia também a intervenção do Rui Gouveia sobre esta questão, precisamente, das soluções de IA implementadas e, enfim, que resultados é que estão a ver no local de trabalho. Obrigado, Rick. Há inúmeras, não é? Ferramentas de colaboração já desde algum tempo, produtividade também, obviamente o Copilot é incontornável, sobretudo no mercado português, que tem uma adoção grande. Ainda não o Copilot para Windows, que, que há de dar o salto também. O hardware também já está, porque exige mais recursos de hardware, mas já está Uhum. também outras, outra organização da empresa, em termos de governance, por exemplo. Mas obviamente assistentes virtuais, automatização de tarefas, ferramentas de ajuda na escrita, gestão de projetos, otimização de fluxos, etc. Isso vemos a acontecer já
nas empresas e no posto de trabalho. Lá está, mais uma vez, umas com um grau de maturidade diferente. Aqui eu referia, se calhar, as nossas ferramentas, dos nossos equipamentos, que já temos há algum tempo, não se calhar aí à generativa há algum tempo, mas machine learning seguramente. E alguns clientes usam as ferramentas às vezes sem se aperceber, não é? Porque muitas são ligadas à segurança, é bom que até que os clientes os utilizadores nem se apercebam, e outras são ligadas, por exemplo, à otimização da imagem, com ajustes de luminosidade, ajustes de som, com cancelamento de ruído, por exemplo, coisas simples, mas que são cada vez mais aperfeiçoadas, questões de ergonomia, por exemplo, se o utilizador hoje em dia pode ser alertado o utilizador se está muito tempo em frente ao computador, se está numa postura em frente ao monitor que é errada, pode aconselhar a fazer pausas e a ter uma postura mais adequada. Otimização dos consumos das baterias, de acordo com a aprendizagem que faz dos padrões de utilização do equipamento. Como já referi antes, softwares de gestão do parque instalado, multifabricante, que, que faz essa gestão proativa e preditiva dos eventuais problemas que os equipamentos possam ter, antecipar esses problemas e eventualmente, ou eventualmente não, e reduzir mesmo o downtime dos equipamentos. Pode abrir tickets, por exemplo, automaticamente no suporte, etc. Temos até agora um assistente digital que interage com o utilizador para tentar resolver problemas do equipamento. Por isso, obviamente, há aqui uma evolução uh, do hardware, do software, formação, etc., que está a levar cada vez mais a implementação destas ferramentas de IA também no posto de trabalho. Muito obrigado, Rui. E há com um ponto importante que é a invisibilidade até de muitas destas soluções. Muitas vezes subestimamos o que está a ser usado porque muitas destas soluções são quase invisíveis para o utilizador final. Nelson, gostava de ouvir a opinião também do Nelson sobre este tema das soluções de IA no local de trabalho e a sua perspectiva do que tem sido, do que tem resultado, o que é que tem sido o sucesso. Sim, obrigado, Henrique. Pronto, então para enquadrar, efetivamente, nós somos um dos maiores fabricantes de hardware em todo o mundo e a ASUS tem-se destacado como uma empresa inovadora ao longo dos anos e contribuir para o futuro do trabalho e das empresas. Não é por acaso que o nosso slogan, que o nosso lema é precisamente In Search of Incredible, à procura do incrível. A ASUS tem investido bastante em inteligência artificial, não só ao nível dos produtos, neste caso do hardware, mas também a nível de software. Isso significa que a inteligência artificial não está presente apenas nos produtos, mas sim em toda a solução, em todo o ecossistema que pretendemos apresentar. Alguns exemplos práticos que estamos a implementar nos nossos clientes são precisamente os computadores e software com inteligência artificial. Os nossos computadores já estão equipados com os processadores, com as tais unidades de processamento neural, os tais NPUs, estes super microprocessadores que estão preparados para trabalhar com inteligência artificial, neste caso com as tarefas mais complexas e mais exigentes, e assim libertar o tradicional CPU e o tradicional GPU para outras tarefas. Na ASUS, desde há muito tempo que apresentamos soluções já com algumas tecnologias de inteligência artificial, nomeadamente dispositivos inteligentes e que utilizam a tecnologia de machine learning, por exemplo, e a inteligência artificial para analisar dados e para ajudar as empresas a tomar decisões com base nessa análise. Por exemplo, a nossa gama Expert Series apresenta também tecnologias incorporadas, como por exemplo o software ASUS AI Audio, o ASUS AI Câmara, o ASUS AI Hi-Fi, que tornam também a experiência do utilizador cada vez mais simples e também de forma mais fácil. Para além disso, temos vindo a integrar
também tecnologias como o Microsoft Copilot nas nossas soluções, e isto permite que estas tarefas de inteligência artificial sejam executadas diretamente no computador, portanto, localmente, e isso garante certamente mais rapidez e mais privacidade. A nível dos resultados, portanto, com tudo isto, a automação de processos com o apoio da inteligência artificial permite, por exemplo, aumentar a eficiência, permite também reduzir os custos e abrir com isto novas oportunidades de inovação. A utilização de uma solução com inteligência artificial está a permitir também aos clientes processar grandes volumes de informação a uma velocidade muito mais elevada, e está a permitir também identificar padrões, realizar previsões com mais precisão e pode, sem dúvida, impulsionar a criação e o desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços e até mesmo de novos modelos de negócio. Portanto, em resumo, aquilo que a ASUS, e neste caso mais concretamente o Departamento de Business tem feito, é apresentar soluções de inteligência artificial, portanto, hardware mais software, que respondam às necessidades dos clientes e com isto que permitam às empresas aumentar os seus resultados. Muito obrigado, Nelson. Eu passava a palavra à Marta para a nossa oitava e penúltima questão. Exatamente, obrigada, Henrique. Estamos mesmo na reta final, ainda temos mais uma questão, mensagem aos parceiros, mas antes de lá chegarmos, eu gostava de perguntar ao Nuno Cordeiro da HP se tivesse de aconselhar um diretor de tecnologia portuguesa a investir neste momento apenas numa área do workplace e num período para os próximos 12 meses, em que área é que achava que deveriam apostar? O Nuno é suspeito, na verdade. Sim, pronto. A HP, ao longo destes últimos anos, tem investido imenso nesta área, não é? Na área do Digital Employee Experience e principalmente agora com a plataforma do Workforce Experience Platform. E realmente é algo completamente disruptivo de tudo o que tem estado a ser feito um pouco no mercado e da abordagem que nós temos estado a fazer às empresas no mercado português tem sido extremamente bem aceite e realmente é uma visão que as empresas estão a ver agora de futuro. Ou seja, uma plataforma que tenha a capacidade de ser um facilitador e não mais uma barreira, tanto para as equipas de suporte da IT como para os colaboradores, não é? Portanto, eles sendo uma ferramenta de DEX como o WXP da HP, vão conseguir fazer inúmeras coisas, como reduzir os custos operacionais, aumentar a produtividade dos seus colaboradores, melhorar a relação dos colaboradores com a tecnologia, que é essencial para a produtividade, ou seja, conseguirem ter uma plataforma que lhes dá uma visibilidade holística do parque informático e de uma forma que conseguem ver todas as plataformas, conseguem trabalhar com todos os fabricantes que existem no mercado e, ao mesmo tempo, agnóstico também aos sistemas operativos. Ou seja, uma plataforma que lhes dá uma visibilidade completa, vai-lhes permitir realmente, ou seja, personalizar, simplificar e humanizar o trabalho. Ou seja, é o caminho, neste momento, mais eficaz para preparar as empresas para o futuro. Obrigada, Nuno, pelo contributo. Nesta questão ainda gostava também de ouvir Manuel Vieira, da Claranet Portugal, aqui na vossa perspectiva de parceiros, qual a área em que consideram que um diretor de tecnologia aqui em Portugal deveria de apostar aqui nos próximos 12 meses? Obrigado, Marta. Quando falamos em 12 meses, estamos sempre a falar aqui no curto prazo. Isto leva-me aqui a duas possibilidades. Eu diria que provavelmente uma pequena empresa, pequena média empresa, a nossa sugestão o foco é essencialmente em criar um roadmap de evolução para o TI que esteja 100% alinhado com o negócio. E este é um dos pontos fundamentais que deve começar com um diagnóstico profundo daquilo que existe, daquilo que o negócio necessita e de que forma é que o IT pode ajudar o negócio a crescer e a solidificar. E este é um ponto que nós consideramos relevante porque, tendo como perspectiva aquilo que existe à data de hoje, um devido diagnóstico, rapidamente conseguimos perceber quais são as necessidades. E muitas das vezes aquilo que nós sentimos no mercado, e fruto também de alguma, vamos dizer de uma forma simpática, falta de maturidade,
muitas das vezes aquilo que acontece, vamos reagindo àquilo que é o dia a dia e não temos, digamos, um roadmap evolutivo alinhado com o negócio. Para uma entidade que já tem uma maturidade elevada, tipicamente grandes empresas, aquilo que nós gostaríamos de desafiar é, durante estes 12 meses, investirem em experimentação de inteligência artificial no workplace. Nós, na Claranet, fizemos um investimento há relativamente pouco tempo para poder ajudar os nossos clientes. Neste caso concreto, nós temos uma frame de AI nos nossos data centers, em que permite precisamente aos clientes conseguirem utilizar estes recursos, fazerem pequenos MVPs, para que estes MVPs depois, passados estes 12 meses, sejam adotados de uma forma um bocadinho mais transversal à organização. E com isto também a reforçar a que, além da necessidade de segurança que está sempre presente e que deve ser mantida em várias componentes, seja da inteligência artificial, seja dos dispositivos móveis, também há uma necessidade de adotarmos corretamente a tecnologia. E nós na Claranet Portugal temos vindo a trabalhar essencialmente na componente da adoção para garantir que todos os utilizadores sabem como é que a tecnologia funciona e qual a melhor forma para conseguir obter o máximo retorno possível destas tecnologias. Formar pessoas, capacitar pessoas é fundamental, tal como, por exemplo, quando nós temos um novo computador, precisamos de perceber quais são as novas funcionalidades. Se vai sair, vamos, no fundo, utilizar mais o Windows 11, temos que compreender quais são essas funcionalidades. Claro. E é um bocadinho este o desafio que nós gostaríamos de lançar. Quem já tem o roadmap é aproveitar para investir em novas atividades e novas tecnologias e estamos disponíveis para ajudar nesta jornada. Obrigada, Manuel, e também fica aqui o desafio lançado. Antes de irmos para a última questão, e porque neste caso eu também já não vou ter aqui nenhuma intervenção, e antes de passar a palavra ao Henrique para a última questão, que é a mensagem aos parceiros, uma mensagem muito, muito rápida. Antes de dizer só que aqui principalmente para o nosso público da IT Insight que nos está a assistir, no próximo dia 23 de outubro nós vamos ter mais uma edição da IT Insight Talks, nosso evento híbrido da IT Insight, um evento que decorre na Lispolis, em Telheiras, aqui em Lisboa, e que tem essa componente presencial, digamos assim, e tem também uma componente híbrida, mas nós lançamos aqui o desafio. O tema vai ser Business Continuity. Acho que é um tema extremamente relevante no ano em que tivemos um apagão, na verdade, acho que já nos começámos a esquecer um pouco, mas depois vamos começar aí no final do ano a ouvir, quando andarmos nos throwbacks do ano, vamos relembrar-nos que já tivemos o apagão este ano, por isso aqui o Business Continuity é de facto um tema relevante que vamos levar para a próxima edição da IT Insight Talks, dia 23 de outubro, na Lispolis, em Lisboa. Estejam atentos também na IT Insight, vamos também brevemente começar a promover e podem fazer a vossa inscrição presencial ou no formato live event, como estamos também a fazer aqui. Henrique, vamos para a última questão. Vamos, Marta, muito obrigado. Vamos para a última questão e que tem a ver com uma mensagem para os parceiros do canal. Depois será para a Claranet, que tem um posicionamento diferente, depois teremos uma questão um bocadinho diferente, mas eu começaria pelo Nelson Martins da ASUS e, portanto, a questão é muito sucinta e espero também que as respostas o sejam, portanto, estamos no nosso tempo. Para os parceiros de canal, onde estão as oportunidades de negócio? Portanto, na altura em que estamos a planear e começamos a pensar já no próximo ano, obviamente temos de fechar este e começamos a pensar o próximo para cada um enfim, dos intervenientes que aqui está. Onde é que estão as oportunidades? O que é que deve ser endereçado? Nelson, a sua opinião? Obrigado, Henrique. A mensagem final é muito alinhada com aquilo que temos vindo a transmitir aos parceiros ao longo destes últimos 3, 4 anos que estamos presentes no mercado profissional e com soluções profissionais as business. Nós temos como principal objetivo continuar a expandir e fortalecer a rede de parceiros e com isto aumentar a nossa presença naquilo que é o mercado profissional. Vamos continuar a apostar nos parceiros, naturalmente. Eles que são a peça fundamental, são eles que falam, são eles que lidam, são eles que trabalham o cliente final todos os dias, portanto são eles que conseguem criar as oportunidades junto dos clientes. E é aí que está a grande oportunidade. Eles são a chave para os negócios acontecerem junto das empresas.
Nós temos crescido mês após mês, não só em volume de vendas, mas também no número de parceiros que todos os meses optam pelos nossos produtos. Os produtos e os serviços da Asus Business têm vindo, que temos vindo a implementar nos últimos anos, deixam-nos orgulhosos e também deixam-nos bastante otimistas quanto ao futuro, porque o feedback que temos recebido dos parceiros e dos clientes é positivo. Isso prova que mostra que estão satisfeitos com as soluções que apresentamos e é por essa razão também que voltam a comprar novamente produtos ASUS. Portanto, mantemos o nosso compromisso nos parceiros, nas parcerias. Temos disponível também o ASUS Partner Alliance, portanto, uma plataforma completa com ferramentas de apoio à venda para que os parceiros possam expandir os seus negócios. Para quem ainda não conhece, desafio a procurar e saberem mais. E, portanto, o que nós queremos é que os parceiros se tornem verdadeiros experts em soluções profissionais da ASUS. Aproveitar para agradecer o convite para mais um live event e também desejar bons negócios para todos. Muito obrigado, Nelson. E eu endereçava a mesma questão ao Nuno Cordeiro, da HP. Mensagem para os parceiros, oportunidades de negócio. Obrigado, Henrique. Bom, muito rápido. Nós, pronto, muita coisa que foi falada hoje aqui neste live event. O mercado continua à procura ou seja, continua com muitos desafios na área do IT. Existem muitas oportunidades de negócio e, pronto, nós também, empresa que trabalha com o canal, contamos com os nossos parceiros também para ajudar os clientes finais a evoluírem em todas estas áreas do IT. Nós sabemos que continuam a haver muitos problemas, muitos desafios, como pouco tempo e poucos recursos nas empresas, a falta de controlo, existem muitas plataformas para gerir os parques informáticos, mudanças permanentes, muitas alterações a nível de agora dos SLAs para os CSLAs, ou seja, os KPIs. Portanto, os clientes procuram soluções mais centralizadas e é isso que nós, a HP, tem vindo a trabalhar ao longo destes últimos anos, ajudar toda nesta vertente do Edge com uma solução que seja multiplataforma, agnóstica a fabricantes e sistemas operativos, suportada com inteligência artificial e por forma a ajudar os clientes a automatizarem todos os processos da IT. E os nossos parceiros podem ajudar os clientes com esta plataforma a melhorarem todo o trabalho e toda a produtividade que as empresas podem ter cá em Portugal. Portanto, muito resumidamente, as empresas procuram uma solução que transforme, neste momento, o IT de um centro de custo para um driver estratégico da empresa. E é isso que as empresas estão à procura, ou seja, fazer esta transformação do IT, das equipas de suporte da IT nas empresas, para um driver estratégico. E todos os nossos parceiros podem ajudar as empresas a fazerem isso. Portanto, podem entrar em contato connosco, nós ajudamos nessa vertente de conhecerem mais o produto do WXP e poderem abordar os mercados portugueses e as empresas portuguesas a melhorarem nesse sentido e a evoluírem para o futuro do trabalho. Muito obrigado, Nuno. A mesma questão, o mesmo ponto que endereçava ao Pedro Madeira. Pedro, a sua mensagem para o canal, as oportunidades de negócio que, enfim, que julgo que Sim. devem ser interessadas. A mensagem para o canal é aqui também dentro daquilo que os meus colegas já disseram e muito simples. Nós, na Ignition, o nosso portfólio 100% na área de cibersegurança vai de A a Z. Trabalhamos, como diria a maioria dos parceiros mais relevantes do mercado cá em Portugal. Por isso, basicamente, é nos continuarem a desafiar, basicamente é continuarem a pedir a nossa ajuda para podermos juntos abordar a cibersegurança e os exercícios de cibersegurança que vão surgindo. A nível de oportunidades, eu acho que é muito na parte dos managed services, dos serviços geridos, tanto no IT como no OT, como no IoT, na segurança. Acho que há muita oportunidade, até pela dificuldade, mais uma vez, já foi aqui referido várias vezes, e ainda há pouco, a dificuldade que há em contratar. Portanto, acho que é um bocado por aí, nesta área dos serviços geridos, que eu vejo a maior fatia de oportunidades. Muito obrigado, Pedro. Tá. Obrigado, eu. Obrigado, Henrique. Rui Gouveia, qual é a sua perspectiva, a sua mensagem para os parceiros? Sim, assim, eu acredito que os parceiros têm uma grande mais-valia, no sentido que conhecem como ninguém a infraestrutura dos seus clientes. E esta posição privilegiada que eles têm,
permite-lhes, mais do que ninguém, aconselhar as melhores soluções. Essa é a grande força. Às vezes, eu costumo dizer que nós trabalhamos muito, ou nós, os parceiros, trabalhamos muito para conquistar novos clientes, mas às vezes já estamos dentro dos clientes e conseguimos ajudar e potenciar mais negócio nos clientes que já temos. E esse negócio é não só, obviamente, o hardware, mas tudo que anda à volta do posto de trabalho, seja ferramentas de gestão, MDMs, ferramentas de End User Experience, de compliance, governance, analítica, etc. Há muitas segurança, há muitas oportunidades. Não precisamos de. E se os parceiros querem crescer, eu acho que eu começaria por aí, por explorar bastante os clientes que já têm e áreas dentro desses clientes onde posso apresentar valor. Porque as empresas precisam, no fim de dia, os clientes precisam desse valor acrescentado que os parceiros podem dar. Os parceiros conhecem as soluções que já se implementaram noutros clientes, que podem ser replicadas nesse cliente, o que é que está a ser feito no mercado, as soluções dos fabricantes, etc. E eu acho que esse é o caminho e podem contar com o novo para endereçar esses desafios. Muito obrigado, muito obrigado, Rui. António Correia, qual é a sua mensagem para os parceiros? Eu invariavelmente vou focar aqui em relação às oportunidades de negócio. Naturalmente que aqui esta parte da mobilidade é em si uma oportunidade, mas focando aqui a parte da cibersegurança, eu diria que em qualquer oportunidade a parte da cibersegurança está ou deve estar sempre presente. Portanto, aquilo que eu convido aos parceiros é efetivamente apostarem nessa área, destacarem-se acima de tudo por serviços, que é aquilo que lhes permite, por um lado, garantir uma superior rentabilidade, digamos assim, do negócio e, por outro lado, também uma diferenciação face a outros players no mercado. E fazerem-no muito assente exatamente nesses serviços e não obrigatoriamente no fabricante A, B ou C. Isso tende, na minha opinião, e deve, pelo menos do ponto de vista dos parceiros, ser um detalhe. Um detalhe, naturalmente, muitíssimo importante, porque é exatamente nisso que se alicerçam para prestar o serviço, e aí puxo aqui a brasa à minha sardinha, se permitem. Estou convencido que a WatchGuard, tendo uma perspectiva 100% de canal e com muitíssima aposta exatamente no trabalho dos parceiros, estou convencido que temos, por um lado, uma equipa, por outro, tecnologia ampla e fácil de utilizar, que rapidamente permite ao parceiro fazer chegar cibersegurança, todo este serviço, digamos assim, de uma forma adequada ao mercado que temos. Muito obrigado, António. Vítor, também, igualmente, a sua perspectiva, enfim, a sua mensagem para os parceiros. Bom, a mensagem principal aos nossos parceiros é bem clara: o mercado está a pedir soluções simples, seguras, centralizadas e que tragam algum tipo de valor direto ao negócio. Nós entendemos que as maiores oportunidades elas estarão nos projetos de modernização do ecossistema de trabalho, que foi tudo que nós tratamos nessa mesa redonda. Soluções como Trustbuilder, Keeper, Vicário, SOT, nós entendemos que encaixam perfeitamente no que as empresas procuram, que é o controle, simplicidade, previsibilidade de custos. Nós vemos que realmente as equipas de TI elas estão cada vez mais pressionadas. Os parceiros que conseguirem posicionar essas soluções práticas serão aqueles que vão liderar, estarão à frente, né, vão liderar a próxima fase de crescimento no setor. O parceiro que, na realidade, conseguir traduzir tecnologia em valor de negócio e que saiba passar essa informação, claro, é aquele que vai conquistar um maior espaço e as ferramentas estão aí, prontas para serem aproveitadas. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa sorte a todos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco. As Autor tem um catálogo muito grande de aplicações, todas as necessidades de TI, podem contar conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Vítor. E, finalmente, Manuel,
enquanto parceiro, enquanto parceiro, o que é que gostava, qual é a sua mensagem para os fornecedores, para os fabricantes? Não é? Agora é o contrário, agora é, portanto, o que é que pede a estes senhores e eventualmente enfim, aos seus outros fornecedores, digamos assim. Eh, Obrigado, Henrique. Aquilo que nós pedimos é algo relativamente simples, acima de tudo, confiança. Porque havendo confiança, tudo o resto depois se consegue resolver e tudo consegue se tratar. Se nós conseguirmos confiar nos nossos parceiros confiarem em nós também conseguimos passar essa confiança aos nossos clientes. Os nossos clientes confiam em nós, confiam nos nossos parceiros e com isto geramos valor para todos. Eu diria que esse é o grande ponto. E também com confiança, vamos sempre, de certeza absoluta, navegar aqui na jornada da tecnologia. Nós sabemos que há sempre tecnologias a sair, umas correm melhor, outras não correm tão bem quanto eu expectava. No entanto, havendo confiança, acho que isso é o ponto fundamental. Nós temos excelentes parcerias, alguns dos nossos parceiros principais estão aqui presentes hoje também. Queremos mantê-las, queremos inclusivamente aumentá-las, quer em volume, quer também dentro daquilo que for possível em qualidade, que é algo que nós queremos sempre manter. Gostamos de apostar em certificações, em formações e com isto tudo somado, também desafiar os nossos clientes e parceiros a falarem connosco e a criarmos soluções de valor acrescentado, quer através de serviços, quer através de soluções baseadas em software, hardware e tudo aquilo que for necessário. Muito obrigado, Manuel. Muito obrigado a todos os participantes. Muito obrigado a todos os que se juntaram a nós e foram muitos. E sabemos que esta altura é crítica, porque está toda a gente a chegar e as mailboxes estão cheias de tarefas e as to-do lists são imensas e ainda assim tivemos uma excelente participação. Muito obrigado a todos. Como já foi referido, durante a próxima semana, quer na IT Insight, quer na IT Channel, digamos assim, esta conversa será apresentada, primeiro na IT Insight, presumivelmente na terça-feira, depois na IT Channel no final da semana. Muito obrigado a todos, votos de maior sucesso agora para esta reta final do ano e esperamos encontrar-nos numa próxima oportunidade.